também pode ser aquele negócio que isso aí já não. Você lembra? Deixa eu ver aqui os contatinhos. A gente uma vez. Você desligou já, né? É só falar. Não assusta ele não, cara, que essa fita é fraquinha, por favor. Então, aqui, vem pra cá. Samira, abre o áudio do violão, por favor. Isso é mais pro pessoal do YouTube, daqui não precisa. Grande garoto. Aumenta aqui pra mim. Não o microfone, o microfone do. Esse aqui que é o bastão.
Esse aqui é o microfone um. Esse é o microfone um. Não, esse aqui é o bastão? Então, abaixa esse daqui que está muito alto, que é o microfone um, beleza? E aumenta agora o outro, pra gente ouvir o violão. Pode baixar. Tá. Deixa eu perto da cadeira, então. Deixando. Deixa eu aqui. Que não tem lugarzinho pra eu segurar? Mas aí na hora que eu for tocar, eu ponho no bolso. Tá baixo. Tá, resolveu. Já temos violão. Tá. Mas o grande lance é o que eu falei. É pro YouTube. Não, Tá, tá, não, eu estava pedindo para colocar aqui, porque aqui eu tenho a referência se tá, ele tá chegando tá. certinho. Mas Tá. aí eu deixo baixinho. Mas esse microfone. Celular. Prontinho. Vamos começar. Ah, legal. Então, isso aqui, é melhor deixar aqui. Que é... Olá, você vê. Tá. Isso aqui, porque eu só vou sentar quando for tocar, né? Adorei essa ideia. Perfeito, essa ideia. Gostei do que você falou. Seus filhos. Oi, você. Então vamos começar? Vamos começar. Vamos passar. Ó, então vamos começar. Quando vocês quiserem, a gente começa. Pode começar. Oi? Começa, posso começar? Quando você disser que está transmitindo, está transmitindo. Então eu falei pro Alexandre ali, fica ridículo só a gente usar microfone aqui, mas é pro pessoal do YouTube, pessoal online. Quando você estiver transmitindo, você fala, tá? Eles não estão nem me ouvindo. Se quiser, ninguém escuta. Tem, tem. É o meu canal do YouTube. Eu vou passar para você aqui. Tá? Eu vou passar para. Tá. Então, tá. Ó, então começamos, né? Estamos aí online, estamos. O pessoal está online aí? Então tá. Então, oficialmente começou. Então, olá. Ó, o pessoal aqui que está aqui, eu já dei olá há muito tempo. É que nem eu estou falando. Aqui seria melhor até a gente fazer uma coisa mais intimista. Vamos fazer o seguinte, olha. Eu vou dar aula até no máximo. Cadê o relógio? Ali. Até no máximo. Máximo não. Hoje eu vou falando, né? Vou falando até mais 8 horas. Aí a gente fica até às 9 numa reunião, mas desliga isso aqui, desliga online, desliga tudo, a gente faz uma rodinha, tá bom? Então, 8 horas vai ser a hora da rodinha, que o pessoal online não vai participar e não vai ser gravado. A gente pode falar o que a gente quiser aqui, tá bom assim? E para a rodinha, olha só, trouxe uva, olha as uvas aqui, tá vendo? Uvas, porque está escrito na literatura védica que tá, já lavei em casa. Encontrei com a Bia hoje de manhã comprando essas uvas, né? E agora você está aqui por causa das uvas. Tem uma parte da literatura védica que diz que qualquer ritualística tem que ter comida. A comida tem que ser oferecida às divindades, a Deus, ao espiritual elevado, né? E depois a gente, ó, come. E tem que ter mantra. Está escrito na literatura védica isso aí.
O ritual sattva, o ritual elevado, tem que ter sempre comida oferecida e mantras. Então vamos começar com mantra também, tá bom? Vamos fazer o mantra de Shiva. Estou com Shiva aqui na camisa, estão vendo? Pessoal online, tá vendo? Dani, tá com o pessoal online aí, né? Tá? Eu esqueci de trazer o tablet. Aí fica pequenininho para você ver, né? Qualquer coisa que você quiser, a Dani está aqui agora, né? Por que ninguém está desse lado? Por causa do ar-condicionado, né? Tá? Eu vou sugerir uma coisa, eu vou resolver esse problema aí. Vocês vão ver só. Então vamos tocar o mantra. Vamos começar com o mantra de Shiva. Por que Shiva? Porque esse conhecimento védico serve para a gente destruir, não para construir. Sabe, a gente vai, quando a gente, já falei isso aqui uma vez, quando a gente vai assistir uma aula, geralmente a gente vai esperando aquela aula confirmar algo que a gente já aceita. Aí a gente fica bem. Nossa, tem tudo a ver isso, tudo a ver. Meu Deus, que coisa linda. Isso tem um proveito. Tem. E uma parte da literatura védica até se destina a isso. Mas a literatura mesmo é, tem outro objetivo. Ela serve para destruir aquilo que a gente acredita. A gente tem que mudar os nossos conceitos. Eu me lembro quando eu comecei a estudar, estava escrito assim, porque ao longo da minha vida eu tive uma. Ó, eu já estou fofocando, eu falo pra caramba, né? Eu tive várias etapas da minha vida. Uma delas foi a espírita. E o espiritismo ele condena radicalmente o suicídio e o aborto. Radicalmente. Tá até em filmes espíritas isso aí. Os caras vão para um umbral, assim. Aí quando eu fui estudar a literatura védica, estava dizendo, isso não tem nada demais. Eu falei, como assim não tem nada demais? A minha primeira reação foi, nossa, quanta besteira. Aí depois eu fui entendendo, eu fui escutando, aquilo tinha a ver, tem tudo a ver. Eu tive que destruir os meus conceitos. Mas se no primeiro momento eu ficasse assim, não, que é isso, nada a ver, eu não ia estar aqui hoje, sabe? A gente tem que estar disposto a destruir os nossos conceitos e construir outras coisas. Então, tudo que eu for falando aqui, vocês têm que ter essa visão. Tem que destruir aquilo que vocês já estão habituados a ser e construir outras coisas. Encontrei com a Bia hoje no supermercado, ela falou: "Nossa, a morte é uma coisa muito triste. Você vai ter que destruir isso." A tristeza diante da morte é algo que você experiencia. Apenas isso. E você julga isso como tristeza. Apenas isso. Mas você vai ter que, eu vim com essa camisa por sua causa, hein, Bia? Você vai ter que destruir aquilo que você é para construir um novo você. Na literatura védica, isso é tão significativo que as pessoas, quando chegam num certo nível, oi, Rosi, tudo já? Quando chegam num certo nível de conhecimento, as pessoas até simbolicamente, oi, quanto tempo? As pessoas até simbolicamente trocam um nome. Por exemplo, eu deixaria de me chamar Marcelo e passaria a me chamar uma outra pessoa, para simbolizar o Marcelo foi destruído e aqui nasce outra pessoa. O nome disso é Dvicha. Dvicha é o segundo nascimento. Certo? Então, sacaram o conceito? Vocês não estão aqui para acrescentar naquilo que vocês acreditam e se sentir bem com isso. Não é isso. É transformar. Om Namah Shivaya. Então vamos cantar Om Namah Shivaya para isso, tá bom? Lá no fundo, é a Aline? Aline? Oi, é você, vocês estão no escuro. Olá! Olá! Eu estou vendo um chivão aí na sua camisa também, é isso mesmo? E trouxeram, olha só que presente bom! Por que vocês estão aí atrás? Pode chorar, né? Tá bom. Então vamos cantar um pouquinho? Om Namah Shivaya. Aí eu canto a primeira estrofe, eu canto o verso e vocês repetem o verso, tá bom? Eita, não posso deixar isso cair, cara. Bom, fica aqui, depois eu tiro. Ixi, agora estou com medo de deixar isso cair.
Não vai dar certo isso. Peraí. Eu vou prender aqui, porque aqui eu não vou esquecer. Eu esqueço até minha cabeça. Se eu botar aqui, eu não vou esquecer. Vou. Pronto. Ó, escuta. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Sacaram? É isso. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om 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 Namah Shivaya. E aí, com isso que a gente vai ver hoje aqui, então o primeiro objetivo é esse: destruir para construir. Om Namah Shivaya. E com isso a vida flui bem. Easy going. Qual a entidade que eu estou falando agora? Ganesha. O pessoal está esperto. Om Namah Shivaya. 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 Shivaya. Om Namah Shivaya. Ganesha Sharana Sharana Ganesha Ganesha Sharana Sharana Ganesha Ganesha Sharana Sharana Ganesha Ganesha Sharana Sharana Ganesha Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Namah Shivaya Vocês não acham que isso tem força? Tem força dessa, né? Você está muito tímida. Bate forte aí. Bate forte. Para dança ensaiar. Pega na mão, pega. Shiva tem que ter força. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Então vamos começar a destruição. Então, gente,
Eu falei esse microfone aqui para o pessoal online, tá? A gente não precisaria, mas tem gente aí online, Dani? Tem? Então tá, então vamos usar o microfone. Hoje eu vou fazer o seguinte: eu trouxe uns versos aqui para a gente começar a ler e falar espontaneamente sobre ele. Combinamos de fazer isso, né? Eu vou vendo os versos e vamos falando espontaneamente. Quando der umas 8 horas, eu paro a gravação e a gente fica conversando. E ó, eu trouxe as cartinhas de tarô também. Quem fizer pergunta, qualquer coisa, se eu tiver vontade, eu tiro as cartinhas. A renúncia da ação e o yoga da ação, ambos conduzem à libertação. Mas dentre os dois, o yoga da ação é superior à renúncia da ação. Também acho, concordo. Então vamos lá. Eu não vou focar no verso, não. Eu já entendi qual é a parada ali. Depois eu vou ler mais um pouco os versos. É o seguinte: antes de Krishna, tinha os Brahmanas. Os Brahmanas eram os intelectuais, detentores do conhecimento, né? Os monges. E os Brahmanas diziam: a gente tem que se retirar. Na época, eles se retiravam ou para as florestas ou para as cavernas. E ali eles desenvolvem a espiritualidade deles, né? Saindo da sociedade, dos feudos, entrando numa onda espiritual que nada tinha a ver com a sociedade, porque a sociedade era decaída, essas coisas, e eles ficavam lá e desenvolviam o seu eu espiritual. Aí Krishna falou, depois que Krishna nasceu, né, mudou. Ele falou: gente, isso não é bem assim. Vocês até podem fazer isso. Isso não é mal, não. Mas o melhor é que vocês vivam na sociedade, nos feudos, e apliquem o conhecimento espiritual na sua vida do dia a dia. O título da aula de hoje é A Vida é o Melhor Caminho, não é isso? Então, aí isso foi quem disse, foi Krishna. Você tem que ter o conhecimento transcendental. Tem que ter. Sem o conhecimento não dá certo. Vai ficar a nossa experiência pessoal, isso não leva a muita coisa. Pode até dar certo, mas geralmente não leva a muita coisa. Com aquele conhecimento, você vai para a cidade, para os seus problemas, os seus amigos, os seus inimigos, e aplica o conhecimento naquilo. E aí estamos nós aqui. Eu vou recordar um pouquinho da aula passada. Então, olha só. Primeira coisa que eu falei, não esquece Dona Machivaya, tem que destruir. Quando a gente está vivendo as nossas vidas, a gente fica com aquela tensão, eu preciso relaxar. Entendo isso. Todo mundo precisa. Eu tenho que relaxar para eu ficar bem. Olha só, isso não é o que Krishna disse. Isso é como se você saísse para as florestas ou para as cavernas. É bom sair para relaxar, mas a consciência não é essa. A consciência é lá no movimento da tensão que eu vou aplicar o meu conhecimento espiritual. Então a gente não pode ficar mais com essa consciência, Ona Mashivaya, destruir. A gente não pode ficar com essa consciência de, cansei. Agora eu estou bem. Morreu isso, tá bom? A vida é o melhor caminho. Aquela amiga ruim, que não é amiga, isso é o melhor caminho. A vida, a morte de um ente querido, problemas. E vamos colocar a aula passada aqui num outro contexto. Olha, a nossa vida é maravilhosa? É maravilhosa. Mas é uma merda. É ou não é? Concorda comigo? E é uma merda, mas é maravilhosa. Não é? Olha só. Não, Marcelo, não é não. A vida é só maravilhosa. Não é não. Isso é Instagram. Você vê Instagram, é assim, todo mundo faz uma questão enorme de postar uma coisa feliz ali. Me dá até raiva. Quando eu olho aquilo, eu falei, meu Deus, será que só eu que vivo merdas? Todo mundo só vive maravilhas? Aquilo é mentira.
Aquela necessidade que as pessoas têm de postar algo que é maravilhoso da minha vida. É que eu não fico postando coisas no Instagram. O meu Instagram só serve para fazer publicidade dos nossos encontros aqui. Só serve para isso. Já aproveitando isso, então entrem sempre no meu Instagram para ver onde vai ser a aula, tá bom? O meu Instagram é marcelo.paturi, tá bom? Não esquece do pontinho ali não. Não é Encontro Transcendental o Instagram. O Instagram é meu nome, marcelo.paturi. Então ali sempre tem onde vai ser a aula. Fechou? Olha, mas aí se eu fosse publicar coisas no Instagram, não ia dar certo não, que eu ia publicar um monte de merda na minha vida. Aí o pessoal ia achar que eu não sou transcendental. Mas eu não sou mesmo. Eu me lembro que a Monja Coen publicou uma coisa que eu gostei muito. O que que foi, Dani? Que ela falou assim, eu tô com raiva, sei lá de quê. Era o jogo de futebol da Copa, não foi? Não foi? Ela falou assim, ai, que raiva, sei lá de quê. Aí o pessoal malhou a Monja Coen. Eu adorei. Eu falei, se eu fosse fazer o Instagram, eu ia fazer isso o tempo todo, mas eu tô com raiva de fulano, eu quero matar fulano. Teve um outro cara lá, essa semana, que falou que queria matar o Lula, perdeu o emprego. Eu vi no jornal. Oh, meu Deus. Mas se eu fosse, eu ia ser preso. Mas então, não tem esse raciocínio de vida Instagram. A vida é maravilhosa e é uma merda. Quer ver? Casamento é bom? Gente, casamento é uma merda. É ou não é? Concorda comigo? Concorda ou não concorda? Mas é maravilhoso. É claro que é muito bom. Concorda comigo? Vocês concordam com o que eu estou falando? Não é uma merda casamento? No início é bom. Filme de Hollywood mostra sempre a fase boa do casamento. Mas é uma merda. E que é uma merda, é claro que é. Né? Eu e a Dani estávamos numa reunião a semana passada, né? Tinha um cara que, até falei com a gente, né? Que ele, quando ele entra de férias, ele tem vários filhos, né? Acho que 3 ou 4 ou 5, não sei. Aí, quando ele entra de férias, ele diz lá no trabalho dele para não avisar em casa que ele está de férias. Porque ele vai trabalhar para ficar sem fazer nada lá no trabalho, mas ele não quer ficar em casa. Quer dizer, ele ama a família dele, mas não é uma merda isso? Gente, tudo é uma maravilha e é uma merda. Mas o que que é o meu eu? O meu eu sou? Eu vivo isso. Eu vivo isso tudo. Estou pegando um gancho da aula passada aqui, tá? Eu vivo isso tudo. E viver isso é muito bom. Eu vivo as minhas maravilhas, vivo as minhas merdas. Isso é muito bom. Não tem que ser bom só o que eu acho que é maravilha. Então, os Vedas sempre dizem: existe a polaridade positiva, existe a polaridade negativa. Existem as maravilhas, existem as merdas. Viver isso é Deus. Porque Deus é algo que transcende o positivo e o negativo. Ah, não, Deus é só positivo. Não é não. Isso é Deus Instagram. Né? Ontem mesmo eu estava falando com um cara, eu dei aula ontem num grupo, antes de ontem, né? Num grupo espírita. E aí, tem um cara lá que foi operado e a operação dele foi um sucesso. E não precisa baixar não, Germano. O que tem... Ah, tá aí. Ele é o nosso técnico. Ele que dá o som aqui. Ele e a Samira ali atrás. O... Tinha um cara que foi operado, uma operação muito grave. Aí as pessoas, a moça que fez a introdução, a reza, falou assim: Deus é tão bom que proporcionou a cura, a- o sucesso da operação para aquela pessoa. Deus é muito bom, Deus é o amor e proporcionou uma boa cirurgia para ele. Aí eu falei: tá, então quem é que botou a doença nele? Não, mas aí não é o Deus bom, então é o Deus do Instagram esse aí? Deus não tem que ser uma coisa boa. Deus é aquele que põe a doença, é aquele que dá a cura, é aquele que faz nascer, é aquele que mata.
é aquele que dá a vida, aquele que tira a vida. E na verdade, é tudo. Deus não tem que ser um cara, o Deus Instagram. Então, ó, mudança, olha, mudança, Ona Mashivaya. Muda o conceito. Para de rezar para Deus e agradecer quando acontece algo bom. Fica imaginando assim: ah, e quem deu esse algo ruim foi você também, Deus. Então você é o bom que me deu a cura, mas você é o ruim que deu a doença. Quer dizer, é tudo. Na verdade, eu não estou falando de Deus. Eu estou falando da gente. Deus pode nem existir. Eu estou falando do nosso eu sou. Eu sou, em sânscrito, tem o nome de Atman. Atman. Mas eu aqui vou falar em português. Atman, na verdade, em sânscrito, é eu no reflexivo. É eu mesmo. I, myself. Sabe? Me, myself, não sei. É o myself. Eu vou falar eu sou. É a minha essência. Eu tenho que ser aquele que transcende o positivo e o negativo. E para que serve o positivo e o negativo? Para me gerar experiências. Para que serve a morte de um ente querido? Para me gerar experiências. Qual é a sua experiência diante da morte de um ente querido? Tristeza. Então você está simplesmente experienciando, sei lá, a tristeza. As coisas positivas e negativas acontecem na nossa vida para nos gerar experiências. Mas de que forma nós vamos lidar com essas experiências? Vocês estão destruindo conceitos já? A gente tem que destruir conceitos. Então, muda o conceito que você tem de você mesmo. Ah, aconteceu uma coisa boa. Nossa, estou me sentindo na plenitude. Ah, isso é bom. Aí aconteceu uma coisa ruim. Nossa, que merda. E você se entrega àquela merda. Eu tenho que fazer com que aquilo fique bom. O nosso eu sou tem que ser transcendental ao positivo e negativo. E a todo momento a gente tem que olhar para a gente e observar o que experiência aquilo nos dá na gente. Certo? Então, para de ficar acreditando nesse Deus, ficar acreditando nesse eu que é apenas Instagram. Isso é uma grande mentira. Isso só vai gerar sofrimento, porque a vida não é assim. Nunca será. Não nesse planeta. Então, quem quer viver apenas maravilhas vai entrar na ansiedade. E aí vai entrar no Rivotril. Ou outros venenos mais. O Rivotril está até ultrapassado, não está, Dani? Ainda tem, né? Então, se você ficar com essa consciência, vai entrar na ansiedade. Porque você sempre vai buscar a maravilha. E ela existirá. Mas aí quando você estiver na maravilha, você vai ficar com medo de perdê-la, porque pode vir a merda de novo. Quando você estiver na merda, você vai ficar com ansiedade para conquistar a maravilha. Conquistou a maravilha, vai ficar com ansiedade porque não quer perdê-la e vai ficar preso, o que os Vedas dizem? Vai ficar preso na dualidade. A dualidade nos aprisionou. A gente tem que ser transcendental a ela. Então, ó, estão mudando o conceito de vocês mesmos? Isso aqui é um trabalho de cura, viu, gente? Eu sempre falo. A literatura védica é um trabalho de cura da gente mesmo. E o objetivo é sempre a gente. Tá mudando o conceito? Então, Ona Mashivaya um pouquinho. Om Namah Shivaya. 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 Shivaya Namah, Shivaya Namah, Shivaya Namah, Namah Shivaya, Shivaya Namah.
Mais uma vez. Shivaya Namah, Shivaya Namah, Shivaya Namah, Om Namah Shivaya. Shivaya Namah, Shivaya Namah, Om Namah Shivaya. Sempre que vocês acharem. Peraí, tem que ser no microfone. Né? Isso é o macete dos Vedas. Sempre que vocês acharem, tiverem com dificuldade de enxergar uma situação, canta Namah Shivaya. É um macete. Ah, mas eu não acredito. É, então não canta. Mas é um macete. E é bom e tem força. E ajuda a destruir. Olha que Shiva bonito esse aqui. Tá bonito? Bonito. Então, como é que a gente vai se relacionar com os nossos positivos e negativos do dia a dia? Olha, com as maravilhas e as merdas. Eu estava vendo, já há algum tempo, durante a pandemia, estava vendo um documentário de natureza. Sabe aquele filme de bichinho? Tipo, Planeta Selvagem, essas coisas assim. Aí tinha um lugar lá da África que era assim, olha, ele era sazonal. Uma parte do ano ficava tudo verde, florido, e uma parte do ano virava um deserto aquilo. E a bicharada sofria com isso, né? Porque quando ficava o deserto, todo mundo tinha que migrar quilômetros, muitos quilômetros. O tema era esse. Enfim, na, lá, quando estava tudo verdinho, tinha um monte de rios e fontes de água natural. Aí os bichinhos iam lá e bebiam na água natural. É claro que só tem água natural lá, né? Bebiam nas fontes de água limpa ali, né? Fontes à beça. E aí o- começava a ficar deserto, a maior parte das fontes secavam, mas algumas permaneciam jorrando água. Essas fontes que permaneciam jorrando água, é, serviam de alimento para os animais, assim, para eles não morrerem. Depois, se não fosse aquilo, morria todo mundo ali. Eles ficavam lá bebendo daquela água, sei lá o que, e depois começavam a migrar. Mas aquela fonte mantinha a vida no primeiro momento ali. Se não secava tudo, todo mundo morria. Então secava, mas permaneciam algumas fontes. Aquelas fontes eram essencial para a sobrevivência daqueles bichinhos ali. Tá. Aí o que eu pensei na hora? Caramba, todas as fontes secaram, algumas não. Quando o campo está todo florido, todas as fontes dão água. Aí vocês vão falar: agora eu quero que vocês pensem que vocês são as fontes, não os bichinhos. Vocês são as fontes de água. Então, você é uma fonte de água. Está lá na floresta. Tudo verdinho, tudo bonito. E aí você está jorrando água pra caramba. Está dando água, maravilha. E você vai dizer o que sobre você? Eu sou uma boa fonte de água. Não vai dizer isso? Pois é. Aí quando vem a seca, as fontes secam todas, menos algumas. Essas são as boas fontes de água. Só essas. As outras não. As outras estavam dando água porque estava chovendo e porque estava numa fase boa. E aí estava jorrando água à beça. Aí estava jorrando água à beça. Mas aí vem a seca. Aí quando vem a seca, e aí você seca. Você não existe mais como fonte de água. O que você acha de você mesmo? E não era uma fonte tão boa assim. Eu não sou uma boa fonte de água. Eu sequei na seca. Então eu não sou uma boa fonte. Aquelas que dão água durante a seca podem olhar para si mesmas e dizer: eu sou uma boa fonte de água. O que determina quando uma fonte é boa ou não?
a seca. Ela mostra o que a fonte é, o potencial da fonte, a seca. Eu estava vendo aquele documentário e só estava pensando nisso. Na nossa vida, os conflitos mostram quem nós somos. Quando a gente está bem, tudo bem, nós somos aquelas fontes de água maravilhosas. Eu me sinto iluminado, pleno de mim mesmo. Agora vem o conflito. Como eu sou diante do conflito? Esse sou eu. Então as pessoas que falam, nossa, eu sou calmo a beça, mas quando pisa no meu calo, eu viro um bicho. Então essa pessoa é um bicho. Um santo é, quando pisa no meu calo, engraçado, eu tenho amor àquela pessoa. Essa pessoa é um santo. Quando pisa no calo dele, ele continua um santo. Ele é um santo de verdade. Então, uma boa dica para a gente lidar com as nossas merdas e as nossas maravilhas. As merdas mostram quem nós somos. É uma boa dica para os casais. Quer se casar? Passa por 3 ou 4 conflitos com uma pessoa antes. Não casa antes disso, não. Senão é casamento no Instagram. Aquilo não serve para nada, vai acabar. Quando acontecerem os conflitos e quando as pessoas se mostrarem como são. Sacaram esse negócio do conflito? Como vocês são no conflito? Então, a vida é o caminho. A vida mostra quem nós somos. Eu estava pensando assim, de algum jeito a vida nos mostra. Quando a gente rejeita o negativo, quando a gente rejeita a seca, não, essa seca não é minha, isso eu não quero. Quando a gente rejeita os nossos conflitos, as merdas da nossa vida, não, não, eu não quero viver, isso não é meu, não pertence a mim. A gente não olha para a gente mesmo. Os negativos existem, as merdas da nossa vida existem para a gente avaliar a gente mesmo, como nós experienciamos essas coisas, essas merdas. E assim nós somos. Olha, eu participei de uma ritualística já faz um tempo. É muito importante a gente saber quem nós somos. Uma vez eu estava assim, é uma ritualística que faz a gente entrar num transe bem profundo, sabe? E eu participei desse transe. E aí eu comecei a ver num estado assim, bem de transe mesmo. Um dia eu explico como é que é esse transe aí. Eu comecei a ver assim a minha vida. Eu no meu trabalho, eu indo à praia, os personagens da minha vida, a minha família, um monte de coisa da minha vida. Aí eu pensei, que legal, é a minha vida, eu estou vendo a minha vida, como se eu estivesse assistindo minha vida no cinema. Daqui a pouco veio uma sensação em mim, que merda! Eu estou vendo a minha própria vida? Isso é ridículo. É ridículo. Não precisava entrar num transe para ver minha vida. Um transe de meditação, assim, tudo, e muito poderoso, uma coisa muito poderosa que eu participei, para ver minha vida. E eu comecei a ficar chateado. Eu falei, por que que eu estudo os Vedas? Sabe aquele negócio do eu onda, eu mar? Eu onda sou Marcelo, sou eu separado, o eu Maia. O eu mar é o infinito. Você lembra disso, gente? Ó, o eu onda é aquela onda, eu sou Marcelo. Eu sou a onda, eu sou o mar. Para quem nunca escutou. Eu sou a onda e sou o mar, são as duas coisas. Depende do meu foco, como eu me enxergo. Eu posso me olhar como um eu onda ou eu separado. Mas quando a onda se desfaz, ela é água. Ela sempre foi água e nunca deixou de ser. É uma analogia ao eu sou. O eu sou é o eu mar. É o eu infinito, a consciência infinita. A aula de hoje não é isso. Mas os Vedas, eles buscam
essa consciência infinita, do eu infinito em cada um de nós, que é o que de fato nós somos. Então, se eu ficar, eu sou Marcelo, eu sou Marcelo, eu sou Marcelo, eu fico aprisionado aos positivos e negativos, às merdas e maravilhas do Marcelo. E eu vou ficar aprisionado ali dentro. Isso vai gerar ansiedade, com certeza. Então, o objetivo, com certeza, o objetivo dos Vedas é a gente entrar, a gente viver esse nosso eu sou, o eu mar, o eu da consciência infinita, que é o Atman. Aí eu fui na ritualística e só vi trechos da minha vida. O que que eu vi? O eu onda ou eu mar nessa minha ritualística? Onda. Eu só vi o meu onda. Meu eu onda. E aí? Estão vendo essa uva aqui? Estão vendo essa uva aqui? Isso aqui está sendo, faz parte da nossa ritualística aqui e depois nós vamos comer essas uvas, tá bom? Eu só vi o meu eu onda. O que que isso significou para mim? É isso que eu sou. A ritualística mostrou para mim o meu nível. Eu ainda estou aprisionado ao eu separado, ao eu Marcelo. O meu nível de consciência ainda é o nível da separação. Não é o nível do eu sou. Não é. Eu vi isso na ritualística. Aí doeu no meu coração. Aí na hora eu fiquei chateado. Fui para casa e fiquei um tempo chateado, sabe? Meio desgostoso. Olha o apego ao resultado aí. Por que que eu estou estudando os Vedas? Caramba, eu estou nesse nível ainda. E eu senti que aquilo era uma informação verdadeira, sabia? Ah, tá, então é o meu nível. Eu não vou estudar mais porra nenhuma. Nem vou dar aula. Eu estou dando aula. Eu sou charlatão, então, meu Deus. Que merda, sabe? Aí a primeira fase foi essa. Foi eu ficar desgostoso com tudo. Mas depois eu fui entrando na consciência do meu estado. Sabe? Esse é meu estado. É o que eu, é o meu nível. Eu fui entrando nessa consciência como se fosse uma bênção eu saber disso. Então, o meu primeiro movimento foi estilo Instagram. Não, isso é uma merda. Isso eu não quero que publique dentro de mim, não. Eu? Não, eu não quero. Eu quero mostrar que eu vou fotografar que eu sou um cara transcendental. Você entra nos Instagram desses caras aí, tá todo mundo assim. Ah, se fuder. Todo mundo mentiroso. Se fosse eu ia publicar, gente, eu fui numa ritualística e mostrou que eu tô na merda. Eu ia falar isso direto no Instagram. Aí, o meu primeiro movimento foi rejeitar isso. Não, não, eu não quero. Fiquei chateado, então. Fiquei chateado. Eu não me integrei à, à transcendência do positivo e do negativo. Eu estava dentro da dualidade, rejeitando o negativo e buscando o positivo. Só me gerou tristeza. Depois, quando eu comecei até a ter um sentimento de gratidão por ter visto aquilo que eu sou, eu me integrei àquela visão que eu não queria. Me integrei. Estão pescando o que eu estou falando? Eu me integrei àquilo e o meu sentimento ficou bom. Eu me senti bem. E depois daquilo eu transcendi? Porra nenhuma. Mas eu me senti bem vendo aquilo. Eu fiquei leve, easygoing, Ganesha. Ganesha é aquele que supera as coisas difíceis, né? Supera os obstáculos. Não é que ele destrói obstáculos, não. Ele é um elefante. É como se ele vai andando nos obstáculos e nem sente. É o easygoing. Sabe? É aquela leveza. E aquilo ficou leve para mim. Então, diante dos positivos e dos negativos, a gente tem que ter essa leveza. Aquela ritualística me mostrou que eu não era uma fonte de água boa. Eu sou uma fonte de água que seca na seca.
E, diante dos meus conflitos, eu me aprisiono no Marcelo. Eu fico muito nervoso, eu fico chateado. Sabe uma coisa que eu não gosto? Quando alguém me interrompe. Todo mundo interrompe todo mundo toda hora. Por exemplo, eu estou assim numa mesa de barzinho. Gente, vocês já perceberam que não dá para a gente terminar um raciocínio nunca? A gente começa a falar, se demorar mais de 10 segundos falando, alguém interrompe. Isso me irrita tanto. E eu até paro de falar. Aí eu começo a beber. É ruim que eu bebo muito. Fico bebendo. Aí, sempre que isso me irrita, essa irritação, eu lembro dessa ritualística. Marcelo, na- eu pensando comigo mesmo, na próxima vez que você for fazer ritualística, você vai se ver na mesa daquele barzinho ali. Eu não quero ver isso. Eu quero ver o meu eu sou. De alguma forma, eu quero que a mente me mostre o eu transcendental, o eu mar. Mas a minha mente só me mostra o meu eu separado. O que os humanos são, na sua grande maioria? O que todos nós somos? Alguém que é vinculado ao nosso eu separado, alguém vinculado ao nosso eu sou. Gente, todo mundo é vinculado ao eu separado. Só que a gente tem que perceber isso. E a única forma de nós percebermos, não é a única forma não, mas a melhor forma, a que geralmente acontece, da gente perceber isso, é através dos conflitos. Nem foi o meu caso, né? Eu percebi através de uma ritualística, que não tinha conflito nenhum. O conflito foi com o que eu vi ali, o meu relacionamento com o que eu vi. Mas geralmente não é assim, né? A gente vive a nossa vida e aí mostra, a vida mostra pra gente quem a gente é, o nível que a gente está. Pegaram isso? Isso então vai ter que transformar a mente de vocês. Porque olha como isso é um processo de cura. Toda vez que acontecer alguma coisa que vocês encarem como algo ruim, uma das merdas da vida, vocês vão pensar: e o que eu estou experienciando dentro de mim mesmo diante daquilo? Isso é o meu nível, seja ele qual for. E aí, não fica tentando dar uma de Instagram, não. Não, eu sou legal, porque aí o que vai acontecer? Se você der uma de eu Instagram, você vai culpar o outro pelas merdas que você está sentindo, pelo que você está experienciando. Você vai culpar tudo. Eu estou nervoso porque você me interrompe. Eu estou triste porque você morreu. Tem que olhar só para a gente mesmo e olhar quem eu sou. Na verdade, ele que se foi por você, para que você tenha a oportunidade de se olhar como você é. E não ficar culpando a morte por ser a morte. Quando alguém faz alguma merda com a gente só tem que olhar o que a gente experiencia naquilo. Isso a gente vive de modo transcendental as maravilhas e as merdas. Estão pegando isso, gente? Isso é ser transcendental. A gente pega o negativo e acolhe ele sabendo qual é a função dele na gente. Vocês estão sacando que não dá para ter ansiedade nisso? Com essa modificação, não tem como ficar com ansiedade. O, a ansiedade, ela também tem a ver com uma sensação de erro. Algo acontece e esse algo está errado. Eu já falei isso aqui uma vez também. Estou falando a mesma coisa no outro contexto. Aquela pessoa me irritou, isso está errado. Eu estou vivendo o meu eu separado, isso está errado. Essa sensação que isso está errado gera ansiedade. Quer ver qual é a minha experiência desse negócio de certo e errado? O tempo.
eu fico muito irritado com o tempo, porque eu sou muito lento. Vocês veem até o jeito de eu dar aula, tudo, eu sou lento na vida. Só que hoje em dia o mundo é rápido, isso me irrita. Sabe, eu sou que nem a água. Se tiver um pote grande, eu preencho aquele espaço todo. Se tiver um negócio curto, eu preencho aquele espaço. Então, geralmente, eu acordo mais cedo para ir trabalhar, porque eu sei que eu vou gastar mais tempo. Mas na prática, o que que acontece? Eu acordo mais cedo para chegar atrasado com mais calma. Eu sempre chego atrasado. E aí, eu me irrito comigo mesmo. A minha experiência com a dimensão tempo, é péssima. Eu sempre luto contra o tempo. Mas eu sou assim, eu tenho essa consciência de isso está errado, isso está errado, não está certo. Eu fico sempre pensando no depois. Não, eu tenho que fazer aquilo para depois fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Aí eu fico um cara apegado pelas ações. Eu fico sempre realizando coisas, porque eu sempre fico pensando no depois. Eu tenho que fazer isso rápido para chegar naquilo, tenho que fazer isso para chegar naquilo. E acaba que eu não vivo o momento. Isso me gera o quê? Ansiedade, tensão. Mas é justamente o tempo, estou colocando o tempo como um ser, tá? Em sânscrito, tempo é kala, kala. É como se fosse um ser. Esse ser existe, o tempo. E ele me gera experiências. Eu não posso controlar o tempo. Kala, grandioso kala. Ele me controla. Um dia ele vai, inclusive, me matar. Ele me envelhece, ele faz eu chegar atrasado no trabalho. Eu sempre luto contra ele. Na verdade, ele está me mostrando quem eu sou. O dia que eu aprender a acolher o tempo e pensar, e ter um sentimento de gratidão em relação ao tempo. Aline, não precisa sair não, Aline. Pode ficar. Acho que. Ah, então tá. O, o, o dia que eu tiver um sentimento de gratidão em relação a Kala, ao Senhor Kala, ao tempo, falo, tempo, muito obrigado, você está me mostrando quem eu sou. Vocês estão sentindo que eu vou ficar mais leve? Vou ficar, não vou? Mas leve é o Ganesha. Easy going. Estão sacando que o grau de ansiedade vai diminuir ou zerar? Então eu vou me integrar, essa palavra é a palavra-chave, eu vou me integrar ao tempo. O tempo está me mostrando quem eu sou. Eu me integro a ele. Da outra forma, eu me separo dele. O sentimento de separação gera depressão, ansiedade e todas as merdas, raiva. Sentimento de integração, yoga, união, gera paz, shanti. Certo? Pegaram isso? Isso é o que Krishna está dizendo nos versos. Nesses versos daí. Ele está dizendo assim: é melhor ir para as cavernas, para as florestas e viver lá a sua experiência transcendental? Ou você viver isso nas cidades, na época nos feudos, né? Nos feudos. Krishna sempre dizia: vá viver isso nos feudos. Porque ali, nos feudos, você vai ter todas as experiências, todas as merdas e todas as maravilhas que você precisa para transcender. Vocês estão entrando na onda assim da cura? Vocês estão sacando que se vocês, todos nós, se a gente escutar essas palavras e isso, se a gente digerir essas palavras, não precisamos mais de nada. Eu nem falei aqui o que é o eu sou, o eu transcendental, o que é a consciência infinita. Eu nem falei isso aqui hoje. Eu só falei isso que está naqueles versos ali.
que em resumo a vida é o melhor caminho. Mesmo sem a gente saber o que é esse eu transcendental, fazendo isso daqui de hoje, está tudo resolvido. A nossa vida está toda resolvida. Vocês acham que isso vai ser uma tarefa fácil para a gente? Mas o que tem de difícil no que eu falei? Nas palavras de Krishna? Não tem nada de difícil. Mas é difícil aplicar na prática, né? Por isso a gente nasce. Isso aqui é um grande campo de experiências. A palavra-chave é yoga, integração, yoga. É um grande campo de experiências. E sabe por que a gente tem tanta dificuldade? Porque nós já estamos viciados por milhares de nascimentos, milhares de séculos, nesse planeta e em outros, em diversas formas de vida, homens, mulheres, bactérias, animais, extraterrestres. A gente está acostumado, tão acostumado, que chega a ser um vício, a pensarmos e interpretarmos de acordo com o eu onda, o eu separado, o eu Marcelo. A gente pensa dentro das dualidades. A gente se apega ao. A gente quer o positivo, rejeita o negativo, é o pensamento dentro da dualidade. A gente está viciado nisso. É difícil a gente raciocinar com um eu transcendental. Por que é difícil? Porque estamos viciados no outro raciocínio. Só por causa disso. Porque estamos acostumados a raciocinar de outro jeito. Mas só difícil por causa disso? Só por causa disso, mais nada. A gente tem que se acostumar a pensar de outra forma. Aí a gente tem que, Om Namah Shivaya, a gente tem que destruir formas antigas de pensar e construir formas novas. Querem uma boa notícia? Hoje o pessoal estava com muito medo da chuva, né? Mas vocês vieram aqui. Todo mundo que tem, digo todo mundo mesmo, que tem afinidade com esse conhecimento daqui, é porque já está na hora de fazer essa transição. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Quem não está na hora, vem aqui, assiste, que depois vai embora. Mas quem fica e fala, nossa, isso acho que sou eu. Todo mundo, esse encontro, né? Todo mundo desse encontro já está no nível de conseguir ou começar a conseguir raciocinar com o eu sou. Já está na hora da mudança. Todo mundo sem exceção. Aqueles que vão embora, não. Sabe por quê? Porque esse conhecimento não promete nada, não promete saúde. Olha, Jesus vai curar você. Jesus vai te dar saúde, vai te dar um bom relacionamento, não promete nada. Esse tipo de pensamento atrai multidões, porque todo mundo está nesse nível. Quem quer saúde? Eu quero, então Jesus vai te curar. Aí aparece um cara aleijado e fica curado ali. Eu fiquei curado, eu quero isso também. Na verdade, ele não quer a transcendência, ele quer a cura. Isso atrai multidões. São pessoas ligadas à dualidade e querem o positivo, querem as maravilhas da vida. Esse tipo de pensamento atrai multidões. Esse aqui não. Esse aqui diz: você tem que ser o eu transcendental, como se fosse Jesus, entendeu? Às vezes eu dou aula para grupos, não é o caso daqui, que falam: tá bom, Marcelo, mas o que eu ganho com isso? Sempre me perguntam isso. Até me perguntaram na aula que eu dei no sábado, num outro grupo: o que eu ganho com isso? Aí eu respondo: você não ganha nada. Você ganha você mesmo. Mas você ganha você. Você ganha paz. Você ganha o easygoing. Você ganha uma vida plena de você mesmo. Marcelo, você vai me dar dinheiro? Eu falei: quanto dinheiro você quer? Ah, preciso de dinheiro para comprar um carro. Então você quer um carro. Tá. Então você tem que ir para um lugar
uma forma ali, um pensamento, uma doutrina, não sei. O nome disso em sânscrito é darshana. Darshana é uma forma de pensamento. Você tem que ir para um darshana que faça você ganhar um carro. Mas não é aqui. E aí ele não vai ficar ali. Porque não é o nível de pensamento dele. Mas todo mundo que está aqui, está no online também, né, Dani? Tem todo mundo que persiste está nesse nível. E Krishna diz na Bhagavad Gita: não há outro caminho nesse aqui que não o sucesso. Não há outro. Porque o eu transcendental é o nosso eu, é o que nós somos. E quando a gente abre os olhos para isso, não tem outro caminho se não conseguirmos isso. Por quê? A gente vai conseguir o quê? A gente mesmo, o que nós já somos. Você não vai conseguir nada, você já é isso. Basta você ter outro foco sobre a sua própria vida. Então, hoje aqui, o objetivo de hoje é mudar o nosso foco sobre a nossa própria vida, diante das merdas e das maravilhas. E a gente tem que saber lidar com os positivos e os negativos, as maravilhas e as merdas. A gente tem que saber trabalhar isso de uma forma transcendental. Com que objetivo? O eu sou. Ficou claro? Era isso. Eu nem vou ler os versos, porque aí eu vou entrar nas palavras do sânscrito, tudo. Se tivesse mais tempo, eu pegaria os versos. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Krishna está dizendo aqui no verso aqui, olha. Ele está dizendo que tanto o caminho da gente utilizar a vida como forma de conhecimento, como aqueles que não utilizam a vida, também chegam a vida como forma de conhecimento. Ficam apenas no conhecimento retirado, assim, sem relacionar com a nossa vida prática. Ele está dizendo que esses também alcançam a transcendência, mas demora muito mais. Os que utilizam esse macete da vida, do dia a dia, como uma dica para a nossa transcendência, a vida mostrando a gente o que a gente é, quem entra nessa onda, ó, está escrito aqui, alcança rapidamente Brahman. Está dizendo aqui. O sábio entregue ao Karma Yoga, isso é Karma Yoga, é o yoga da ação. O sábio entregue ao Karma Yoga alcança mais rapidamente Brahman. Mas o outro também alcança. O outro que não utiliza a vida como um modo de conhecimento, ele chama aqui de Sankhya, Sankhya Yoga, é o yoga do conhecimento. O que utiliza a vida como guia, ele chama aqui de Karma Yoga. Karma é ação, o yoga da ação. O outro seria o yoga do conhecimento. Ficou claro? Vocês estão muito calados. Então o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai fazer o seguinte, olha, a gente vai cantar. Poxa, eu não tirei nenhuma carta, né? A gente vai cantar um pouquinho. Depois de cantar, agora com essa consciência, ó, Om Namah Shivaya, destruir o que a gente pensava antes para construir algo novo. E depois Ganesha. Isso vai tornar a nossa vida easygoing, vida fácil, leve fluir. E com isso, vocês estão percebendo que toda a nossa tristeza, toda a nossa ansiedade, depressão e outras merdas mais não vai ter lugar. É cura, é cura, é cura. Marcelo, cura só isso? Num nível superior, não cura só isso não. Cura doença também. Cura cárie. 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 Mas eu não vou entrar nesse detalhe não. Agora vai ser só um processo mental, psicológico, eu comigo mesmo. Vocês sacaram que isso é um processo de cura? Então, Om Namah Shivaya e Sharanaganesha. Aí depois a Samira vai
Tá tudo bem no online aí? Tá tudo certo aí? Aí, depois a Samira vai e o Germano vão encerrar a gravação. E aí a gente vai fazer tipo uma rodinha. Se quiserem fazer rodinha, pode bagunçar à vontade. Acender as luzes, vamos comer as uvas. E se for necessário, a gente tira umas cartinhas de tarô aqui. Que eu já deveria ter tirado durante a aula. Posso tirar uma cartinha para essa turma hoje, antes de cantar o mantra final aqui? Vamos lá. E agora, qual será a cartinha? Para que não saia a voz, você vai falar aqui. É uma carta geral para a aula de hoje, tá? Para todo mundo, inclusive para mim. Vamos lá. Ah, já sei. Alô. Sentadinhos? Não vi ainda. E é pequenininho. A câmera vai ver. Não estou vendo ainda não. A justiça com o cavaleiro de paus. Olha. A justiça com o cavaleiro de paus. Como a gente vai fazer o exercício? Por quanto tempo a gente vai fazer o exercício? Por uma semana. Esse exercício, essa aula. Por que uma semana? Porque daqui a uma semana teremos um outro encontro, certo? Aí teremos um outro exercício. Ah, mas e aí? A gente vai. Não, não tem problema. A gente vai esquecer do exercício anterior, não tem problema, porque os verdes eles se repetem, mas sempre fazendo uma espiral. Eles se repetem, a gente vai transcendendo. E os exercícios, então, tem que anotar e fazer sempre? Não. O exercício da semana é esse. E baseado em como a gente vai fazer esse exercício. Olha, vocês vão olhar, todos nós, inclusive para mim, nós vamos olhar friamente, a gente vai tentar olhar para a nossa vida com um olhar frio. É a justiça, entendeu? A justiça é uma carta fria. Tem cartas que são emotivas. Oh, sabe, o gato de botas. Olá, cheguei. Mas a justiça não. A gente vai olhar para as nossas vidas como se a gente estivesse olhando para a gente mesmo num cinema, a gente vendo o filme da gente mesmo, analisando friamente tudo o que acontece. Porque se a gente colocar muita emoção no meio, corre o risco da gente fazer o exercício errado. A gente coloca muita raiva no meio, muita tristeza, viu, Bia? Muita decepção, Irma. Muita, muitas interpretações pessoais. Muita carga emocional. Então a gente vai tentar não dar tanta carga emocional a esse exercício. A gente vai olhar friamente, como eu fiz naquela minha meditação lá, que eu fiquei vendo coisas, eu tive uma análise fria sobre mim mesmo. Se eu não fosse fria sobre mim mesmo, talvez eu ficasse chorando o tempo todo, sabe? E me lamentando. Eu ia errar no exercício. Então, gente, uma análise fria com o cavaleiro de paus. O cavaleiro de paus significa que vai dar certo. Então, gente, fechou isso aí? Ó, tranquilo? A aula é exercício, tá bom? Tá certo? Vocês vão ter que fazer esse exercício durante a semana. Até a próxima semana. Vamos cantar Ganesha e. Não, Shiva e Ganesha. O primeiro, na semana que vem, o encontro vai ser só online, tá bom? Tá bom?
E aí vocês vão lá no meu Instagram e vocês vão ver lá. Encontro na semana que vem online. Aí daqui a 2 semanas eu vou dizer, é aqui de novo. Aí vou colocar fotografia com o tema da aula. Tá? Acompanha sempre no Instagram que a fotografia está lá. O Instagram só serve para isso, o meu, por enquanto. Om Namah Shivaya. Vamos ver como é que tá a energia agora. Força no show, força no pandeiro. Om Namah Shivaya. 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 Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha, Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha. 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Isso não é muito bom? É muito bom. É muito bom. E toda essa. Pode ser, só. Então, foi um prazer. Vocês que estão online perderam o ambiente aqui, vão perder as uvas depois. Ó, tchau. Então, ó.